Se você tem o livro sagrado, por favor, abra no Salmo de capítulo 88, versículo de número 4. Salmo de capítulo 88, versículo de número 4. Salmo de capítulo 88, daqui, ministro. Versículo de número 4. Acharam aí, queridos? Quem achou, diga graças a Deus. O versículo 4 diz assim: já estou contado com os que descem a cova. Estou como um homem sem... Repita o final: estou como um homem sem forças. Amém? Preste bem atenção, este salmo, ele não é da autoria de Davi. A maioria dos salmos são, mas na Bíblia, aí no livro dos salmos, nós encontramos salmos de Asaf e também de Davi, a maioria deles. E este salmo, ele é atribuído a Emã, que ele era um dos ministros, um dos levitas que serviam como músicos no ministério de Davi. A Bíblia faz menção dele lá em 1 Crônicas, capítulo 15, do versículo 17 em diante. Então esse salmo, o Salmo 88, não é atribuído a sua autoria a Davi, mas a Emã, que era um dos levitas do ministério de Davi. E este salmo é um salmo de lamentação, é um salmo de profunda tristeza da alma, de senso de abandono. Ele é um salmo onde o salmista mostra a sua aflição e a busca da presença de Deus. E ele diz neste salmo algo muito importante que eu quero compartilhar com vocês, que está aqui nesse verso de número 4 que nós acabamos de ler. Ele diz: estou contado com os que descem a cova, estou como um homem sem forças. Ele dizia que ele estava como um homem sem forças. Às vezes, quando nós nos deparamos diante das dificuldades da vida, muitas vezes nos falta forças para seguir em frente, para prosseguir na caminhada. Quando a gente vê uma adversidade, quando a gente vê um problema surgindo, que muitas vezes nos pega de surpresa. Assim também este homem se encontrava, tanto é que ele diz: eu sou como um homem sem forças. Talvez você tenha chegado aqui sem forças para lutar contra uma doença que apareceu de uma hora para outra no seu corpo, sem forças para lutar contra um problema conjugal, um problema financeiro. Mas eu preciso dizer a você que antes de você lutar para conseguir vencer o problema, porque seu maior problema não é as dificuldades que você tem no seu casamento, o seu maior problema não é a doença que apareceu no seu corpo, seu maior problema não é a luta que você está tendo com seu cônjuge, com seu marido ou com a sua esposa. Não. O seu maior problema que você tem que vencer é eliminar da sua vida aquilo que está tirando as suas forças. Porque se você conseguir eliminar da sua vida aquilo que está tirando as suas forças, o problema será resolvido. Porque se você se sentir forte no Senhor, não haverá problema que vai te deter, que vai te impedir. Então eu preciso eliminar
da minha vida o que está tirando as minhas forças. E a gente precisa fazer um exame e ver e começar a observar o que é que está tirando da minha força. Ah, eu não tenho mais força para lutar contra isso. Eu não tenho mais forças para seguir. Mas o que tirou tua força? E eu quero elencar aqui algumas coisas que muitas vezes você está deixando tirar suas forças e por consequência se sentindo fraco. A primeira coisa que a gente precisa eliminar da nossa vida, que tira as nossas forças, é a frustração dos objetivos não alcançados. Frustração dos objetivos não alcançados. Repita comigo: frustração dos objetivos não alcançados. Às vezes você fez um objetivo, fez um propósito, e você não conseguiu alcançar os seus objetivos. Talvez o emprego, em relação à sua carreira, dinheiro, casamento, algo que não deu certo. Você fez o objetivo, eu vou casar, vou ser feliz, mas por algum motivo o casamento não deu certo, houve uma separação. Você fez o objetivo, eu vou abrir a minha empresa, vou ser dono do meu próprio negócio, mas você abriu e a empresa não foi para frente, você teve que fechar. Talvez o emprego dos seus sonhos não deu certo, e isso trouxe para o seu coração uma certa frustração, e a frustração está roubando as suas forças. Olha o que diz aqui o livro de Jó, capítulo 17, versículo de número 11. Jó, capítulo 17, versículo de número 11. Está escrito assim: os meus dias passam e malograram-se os meus propósitos, as aspirações do meu coração. Olha o que o Jó está dizendo aqui: os meus dias passaram, malograram-se os meus propósitos e as aspirações do meu coração. Malograr significa frustrar, retirar. Foram frustrados os meus propósitos e as aspirações do meu coração. Talvez isso tenha acontecido com você. Aquilo que você aspirava na vida foi malogrado, foi tirado, foi frustrado, não deu certo. E você está deixando isso tirar suas forças. Você tem que eliminar da sua vida toda a sua frustração. Há pessoas que estão olhando para trás quando deveriam olhar para frente. Há pessoas que estão presas não é por demônios, estão presas por um passado que não deu certo. Estão presas no passado de alguma coisa que não aconteceu como eles esperavam. E isso trouxe para você uma frustração. E esta frustração está tirando a sua força. Até quando você vai viver frustrado? Ah, mas eu tinha tudo para dar certo e não deu. E aí? Não deu. Agora você vai parar a sua vida, ficar preso numa coisa que não aconteceu, como você esperava? Olha para frente. Segue em frente, porque talvez não tenha dado certo, que Deus tem algo melhor e maior para a tua vida. Então você precisa eliminar isso. Tem gente que diz assim: ah, como eu era feliz no passado, mas o passado ficou para trás. Deus pode te dar uma felicidade muito maior do que aquela que você já viveu na sua vida. Então hoje,
É o dia de você eliminar todo tipo de frustração da sua alma. O Jó disse assim: malograram-se os meus propósitos, as aspirações do meu coração foram tiradas. Que ele aspirava, aquilo que ele queria para a vida dele, não aconteceu. E ele foi um homem que perdeu tudo. Perdeu sua família, perdeu sua saúde, perdeu seus bens. Se ele não tivesse eliminado essa frustração da vida dele, ele teria conseguido o dobro que ele perdeu? Não. Não teria. Ele estaria chorando suas perdas, estaria chorando suas frustrações. Diga: eu não vou chorar as minhas frustrações. Eu vou levantar a cabeça e vou em frente, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o nosso Deus. Você precisa ir em frente. Você não pode parar. Elimine da sua vida toda a frustração. Elimine isso. Tem que tirar essas frustrações da sua vida. Se o Jó ficasse assim: ah, quantos bois eu perdi. Perdi meus lindos filhos. Perdi tudo que eu tenho, minha saúde. A situação dele era tão grave que ele ficou leproso da cabeça aos pés. E ele se coçava com cacos de telha. Tamanho era o sofrimento dele. E o que me leva a entender, que o Jó deixou para trás e venceu, eliminou a frustração da vida dele. A Bíblia diz que Deus mudou a sorte dele quando ele orava pelos seus amigos. Olha que interessante. Mesmo este homem estando totalmente doente, leproso da cabeça aos pés, ele ainda encontrou forças para orar pelos amigos dele. Significa que ele não ficou preso às frustrações do passado. Ele olhou para frente. E isso trouxe para ele o resultado de extrema conquista e vitória. O que ele perdeu, Deus deu o dobro para ele. Diga graças a Deus. Então elimine da sua vida todo tipo de frustração. Porque é ela que está roubando suas forças. O salmista disse: eu sou como um homem sem forças. Se você deixar as frustrações tomarem conta do seu coração, elas irão minar suas forças. E você vai chegar a dizer igual: eu sou como um homem sem força. Você tem que parar com esse negócio. Que não deu certo, não se prenda no que não deu certo. Faça novos projetos. Olhe para frente. Porque Deus está com você e você tem muito potencial em Deus. Diga graças a Deus. Outra coisa que rouba as nossas forças, isso aqui é muito importante, é o cansaço por querer antecipar as coisas. A gente se cansa querendo antecipar as coisas. A gente muitas vezes quer que as coisas aconteçam no nosso tempo. E tudo tem o tempo, mas o tempo é de Deus, não é nosso. É o Kairos, é o tempo de Deus. O relógio de Deus não funciona igual o nosso relógio. Aqui agora são 10 horas e 7 minutos. Será que no relógio de Deus é essa hora? Não. Deus trabalha no tempo dele. É no tempo dele. Mas às vezes a gente se cansa, sabe fazendo o quê? Querendo antecipar as coisas. E muitas vezes é necessário a gente passar por um projeto, por um processo, aliás. O processo de Deus ir trabalhando na nossa vida até que a gente então chegue àquele final, àquela conquista. Mas às vezes a gente é tão ansioso, tão preocupado, que a gente se cansa querendo antecipar as coisas. Não, meu Deus. E aí a gente procura, sabe fazer o quê?
usar dos artifícios humanos, buscar atalhos para poder alcançar. E a gente só vai se cansar, porque não vai dar certo. Porque não vai. Não adianta você antecipar. Lembra do filho pródigo? Ele disse: pai, me dá minha parte da herança. Ele antecipou, não antecipou? Mas você viu o que aconteceu com ele? Perdeu tudo. Isso trouxe para ele um problema muito sério. Perdeu tudo. Estava uma miséria tão grande que ele desejava comer a comida dos porcos. Você está cansando, você está fadigado, porque você está querendo uma coisa que ainda não é hora. Coloca para mim aí, produção, na versão revista atualizada, Provérbios 20 e 21. Provérbios capítulo 20, verso 21. Olha que interessante o que o autor do livro de Provérbios, o nosso querido Salomão, falou. A posse antecipada de uma herança, no fim, não será o quê? Abençoada. Está vendo? Não será abençoado. É a mesma coisa você chupar manga que foi colocada na estufa para amadurecer forçadamente. Ela não passou pelo processo da natureza, o tempo proposto pela natureza para amadurecer. O sabor é outro. Você vai chupar aquela manga, não é tão boa quanto aquela que você amadureceu lá no pé, você tirou e chupou. Olha que manga deliciosa, porque ela passou pelo tempo certo. Você não antecipou. Não antecipou. Então ele está dizendo, coloca lá, ministro. Olha lá o que está escrito. A posse antecipada de uma herança, no fim não será. Então você pode colocar a posse antecipada de um casamento, no final não será abençoado. Eu quero casar. Mas você quer, só que tem tempo, né? Aí você se desgasta por uma coisa que ainda não é hora. Aí você queima etapas. E lá no livro de Eclesiastes, voltando para a revista corrigida, ele diz assim, Eclesiastes 8:5, Eclesiastes 8:5, quem guarda o mandamento não experimentará nenhum mal. Olha o que está escrito aí agora. O coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Diga, eu preciso ter um coração cheio de sabedoria. Amém? Porque a sabedoria, ela vai dar a você o discernimento do tempo de realizar o sonho e do modo. O modo é como você vai fazer para realizar o sonho. Então, o que você precisa é buscar sabedoria do Senhor. Porque quando você luta por alguma coisa que não é o tempo, você se cansa. E esse cansaço tira suas forças. Por isso que muitas vezes, eu estou cansado, eu estou cansada. Esse é que é o problema. Terceiro, olha que coisa interessante, que tira as nossas forças. É quando a gente alimenta mais a nossa carne do que o nosso espírito. Suponhamos que você tenha 2 cães na sua casa. Um
você dá comida para ele todo dia, todo dia, todo dia. E o outro você não dá nada, não põe nem água para ele. Um vai ficar fraco e o outro vai ficar forte. Meus amigos, às vezes nós alimentamos a nossa carne e esquecemos de alimentar o nosso espírito. Porque o homem é um ser em 3 dimensões: corpo, alma e espírito. Mas quando ele está falando da carne, ele não está falando da matéria. Olha o que está escrito lá em Gálatas capítulo 5, verso 17. Gálatas 5, 17. O texto diz assim: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Você já teve vontade de fazer alguma coisa errada? Hã? Se você disser que não teve, então você já pode criar asa, vira anjo, já vai para o céu logo, né? Põe 2 asas e vai só para a glória, é ou não é verdade? Todos nós, todos os dias, temos vontade de fazer coisa errada. Ah, se tem. Todos nós. Mas quando a gente alimenta isso tira a nossa força. Por quê? Porque você alimenta a vontade de fazer o que não presta. Se você vai alimentar, aquilo vai se tornar tão forte em você, que você vai acabar fazendo o que não presta, e isso vai tirar suas forças de lutar pelo que interessa, pelo que é importante, porque você se desgastou tanto alimentando a sua carne, alimentando a vontade de fazer o que não presta, que isso tirou suas forças de correr atrás do seu projeto, das coisas boas que Deus tem para você. Isso tirou tua força. Não alimente a vontade de fazer o que não presta. Porque ele está dizendo aqui: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e esses se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. É uma luta. E às vezes a gente fica alimentando, não é? Às vezes você não quer pecar, mas você só fica assistindo coisa que alimenta a vontade de pecar, você vai pecar. Às vezes você não quer roubar, mas você fica envolvido com coisas que só alimentam o roubo. Às vezes você não quer fumar maconha, crack, cocaína, mas você fica andando com gente que fuma, que bebe, que usa isso. E só vai aguçar em você a vontade de fazer essas coisas, sim ou não? E aí, consequentemente, isso vai tirar todas as suas energias. E aí, como você vai lutar pelas coisas boas da vida, se essas outras coisas que você tem alimentado já tirou suas forças? Você já viu uma pessoa drogada? Tem força? A pessoa bêbada? Não tem. Fica lá, ó, lascada. É ou não é verdade? E aí quando a pessoa vai, ela já não tem mais força para lutar pelo que é importante nesta vida, pelo que é prioridade. Isso rouba as suas forças. Então não alimenta as coisas, não alimenta a vontade de fazer coisa errada, não. Alimenta a vontade de fazer a coisa certa. Porque assim você vai vencer. Assim você vai chegar. Porque o seu maior problema não é o demônio já está vencido em nome de Jesus. O seu maior problema é que você não está eliminando da tua vida o que está tirando as suas forças. Enquanto você não eliminar, não vai dar um passo na vida sequer. Então tem que tirar isso. Amém?
Agora, segura aí que lá vai a paulada. Em quarto e último lugar. Preparou aí o lombo, é? Sim ou não? O que é que tira a sua força também? É você persistir em algo errado. Você sabe que aquilo é errado, mas você persiste nisso. Isso rouba as suas forças. Aquilo não é de Deus, mas você está atrás daquilo que não é de Deus. Aquilo é errado, mas você está ali, gastando energia com aquilo que não tem que gastar energia. E aí quando você tem que lutar, aquela luta que realmente vale a pena, você já não tem mais forças. Aí quando você tem que correr atrás daquilo que vale a pena, você já não tem mais força, porque você se cansou persistindo numa coisa errada. Você já viu a mãe falar para o filho: filho, para de andar com essa turma não presta, essa turma não vale nada. Não, mãe, a senhora não sabe de nada, eles são os meus amigos. Aí já sabe, né, onde é que isso vai parar. Aí teima, vai, dá errado, depois a pessoa fica amargurada a vida toda. Sofre a pena. Sabe por quê? Porque persiste em alguma coisa errada. Quem persiste em fumar pode contrair um câncer. Quem persiste em beber pode contrair também um câncer ou qualquer outro tipo de doença, ou matar alguém no trânsito. Porque um carro na mão de uma pessoa embriagada acaba se tornando uma arma para tirar a vida de uma pessoa. E aí você persiste. Não, porque um pouquinho só pode, o que não pode é embriagar. Isso é conversa do Satanás. Isso é conversa do demônio. Ele está querendo fazer você uma pessoa dominada pelo vício. Ele está querendo roubar suas energias, porque está fazendo você insistir numa coisa que é errada. Olha o que diz lá em Eclesiastes 8:3. Eclesiastes capítulo 8, versículo 3. Acharam aí? Vixe, ninguém achou, então coloca lá para ele, produção. Experimenta procurar com a boquinha calada que você acha mais rápido. Olha lá. Vamos ler? Não te apresses em sair da presença dele. Agora olha o que está escrito aí. Nem persista em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer. Olha só. Nem persista em alguma coisa má. Não persista no que não presta. Isso vai tirar suas forças. Você sabe que brigar com a tua esposa, brigar com o teu marido, isso é uma coisa errada. Mas você briga. Aí você gasta toda a sua energia nessas confusões dentro de casa. Aí quando requer energia para você empregar, para buscar o que é bom, você diz: eu não tenho mais força. Estou tão fraco, estou tão desanimado, que gastou energia com a briga. Persistiu no que é errado. Gastou toda a sua energia brigando. Aí fica um com a cara que chupou limão para cá, outro que a cara que chupou limão para lá. Vivendo debaixo do mesmo teto. Quando surge um problema, você, na minha terra, chama-se galinha de Angola, né? Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Já viu o canto dessa galinha? Aqui tem outro nome, né? Como é que é o nome mesmo? Capote, né? Aqui é capote, eu tinha esquecido. Mas na minha terra, galinha de Angola. Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Já viu como é que ela canta? A vida, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Fica igual capote.
dizendo, eu estou fraco, estou fraco, estou fraco. Mas por que está fraco? Porque você persiste no que é errado, e isso tira tuas forças. E aí, quando é para empregar força no que tem que empregar, que é útil, que é agradável, que é bom, você já não tem mais. Está tirando a sua força. E quando a gente perde as forças, a gente acaba sendo dominado pelo mal. Olha o que diz lá em Ezequiel 16:30. Ezequiel capítulo 16, versículo de número 30. Olha que palavra, gente. Ele diz assim, ó: quão fraco é o teu coração, diz o mestre Camilo. É isso? Hã? Não sou eu que estou dizendo, não? Quem está dizendo então? Ah, é Deus, né? Então ele diz, quão fraco é o teu coração, diz o Senhor Jeová, fazendo tu todas essas coisas, obra de uma meretriz imperiosa. A fraqueza do meu coração vai dar forças ao inimigo para eu me sujeitar a ele, para fazer as coisas erradas da vida. Quão fraco é o teu coração, está dizendo aqui. Fazendo tu todas essas coisas, obra de uma meretriz imperiosa. Por isso que o inimigo quer que você gaste toda a sua força naquilo que não presta. Então eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho que começar a eliminar da minha vida o que está minando as minhas forças, o que está tirando as minhas forças. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Vamos voltar lá para o Salmo 88:4. É o salmo atribuído a Emã, Israelita. Olha, quando seu filho nascer, você põe esse nome aí. Nome bonito. Olha aí, gente. Ele diz, já estou contado com os que descem a cova. Estou como um homem sem... Olha aí. Estou como um homem sem forças. Mas por quê, irmão? Por quê? Primeiro, por causa das frustrações, dos objetivos não alcançados. Segundo, pelo cansaço de querer antecipar as coisas. Não é tempo. Terceiro, por alimentar mais a vontade de fazer o que não presta do que as coisas certas da vida. E em quarto lugar, por persistir em alguma coisa errada. E só tira toda a sua força. E aí quando você precisa dela, para lutar pelo que é correto, pelas coisas de Deus, já não tem mais. Então a gente precisa eliminar da nossa vida o que tira as nossas forças. Eu citei aqui essas 4 coisas, mas tem muito mais. Tem muito mais coisas. É que o tempo não permite, senão eu ia falar mais 2 horas aqui. Amém? Amém nada, você está já até doido para ir embora. Né? Agora, o profeta Isaías, no capítulo 40, verso 31, ele diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Espera somente no Senhor.
Confia somente no Senhor, que hoje você terá suas forças renovadas para a glória de Deus. Isso, aplauda Jesus. Vamos despedir do pessoal de casa. Deus abençoe.